Olá, meus cumprimentos a todos, aqui estou eu para mais um vídeo e hoje, dando continuidade ao estudo do livro A Vida em Família, do Rodolfo Caligares, nós vamos entrar no capítulo que tem como título As Variações de Humor. Vou começar fazendo uma pergunta. Vocês que estão aí me ouvindo, sentem isso? Muita variação de humor? Ora vocês estão tristes, ora vocês estão alegres. Mas isso é alguma coisa habitual ou isso é de vez em quando? É disso que o Caligares vai tratar. E ele vai usar duas palavras para falar sobre isso. Ele fala da fase da eutimia, que é quando nós nos sentimos de bem com a vida. E, em contrapartida, quer dizer, o oposto é a atimia. É aquela fase em que você está de mal com a vida. E aí, abrindo aqui um parênteses, todos nós temos, ou pelo menos a grande maioria, temos fases em que nós estamos de bem com a vida. Até a gente usa uma expressão, né? Levantei com o pé direito ou levantei com o pé esquerdo. Ou seja, se eu estou de mal com a vida, nada tá bom, né? E lidar com pessoas assim é muito complicado, porque você nunca sabe como chegar nessa pessoa. Se ela tá bem, se ela tá na fase da eutimia, você pode conversar com ela vai entender, mesmo que você faça uma brincadeira aqui, uma brincadeira ali, ela não se aborrece. Ou se aborrece, é uma coisa muito passageira. Mas se elas estão na fase da atimia, qualquer coisinha é suficiente para que essa pessoa fique muito mal e parta até para a ignorância, como a gente costuma dizer. Aí ele vai falar que, além disso, existem pessoas que são mais estáveis ou que, pelo menos, não demonstram essa oscilação de humor. Então, assim, que nos momentos de euforia, ou seja, daquela situação assim, de alegria, né, enorme, elas não se mostram, melhor dizendo, hilariantes, né? Então, elas são pessoas contidas. Assim como nas fases de depressivas, elas não chegam a aparentar extremamente tristes, elas são estáveis. Mas isso ele fala que é um equilíbrio aparente, abre aspas. Mas em que pese esse aparente equilíbrio humoral, de humor, vez por outra deixam transparecer também estarem um pouco mais alegres ou tristes do que em seu estado de ânimo habitual. Aí ele fala lá na frente que é preciso que a gente estude essas pessoas para que, se nós precisarmos abordá-la, se ela é uma pessoa que está mais frequentemente de bem com a vida, ou seja, na fase da eutimia, é mais fácil a gente chegar e conversar. E mesmo quando a gente faz alguma colocação não muito feliz, essa pessoa não vai levar tudo a ferro e fogo. Mas uma pessoa que tende mais à atimia, qualquer coisinha é motivo para ela se sentir ofendida e levar tudo para o lado pessoal. Então, o Caligares fala muito dessa necessidade da gente estudar muito essas pessoas, principalmente quando elas estão dentro da nossa casa. É o nosso marido, é a nossa esposa, são os nossos filhos, para que a gente não agrave uma situação que por si só não é fácil. Mas quando a gente não entende isso, essas pessoas que estão assim, são verdadeira gangorra, né, de humor, ele fala que elas parecem que têm dupla personalidade. Ora estão alegres, ora estão tristes. Ora estão alegres, ora estão tristes. E essa mudança de humor acontece muito a miúde, ou seja, o intervalo entre um estado e outro é muito curtinho. As pessoas mais estáveis, elas ficam um tempo maior, mais alegre, né? Se elas ficam tristes, logo elas elaboram essa tristeza e tocam o barco. Então ele vai falar que tem um período, esses ciclos da vida,
ele cita, por exemplo, o ciclo hormonal, que é do período menstrual nas mulheres. Que as mulheres, nesse período do menstrual, há uma tendência, não quer dizer que é regra, mas uma tendência das mulheres se sentirem mais tristes, mais depressivas, e que, portanto, os seus companheiros devem procurar entender o que se passa, porque nem sempre elas conseguem controlar isso. Agora, é importante também que a gente, quando a gente percebe que essa situação é muito intensa e que a gente não está conseguindo lidar sozinha com isso, é importante buscar ajuda, né? Porque às vezes um medicamento que controle a questão hormonal já resolve, né? Agora, também eu estou me lembrando aqui, porque esse livro, o Rodolfo Caligares, ele não cita o problema da adolescência. E na adolescência, as pessoas costumam ter muita oscilação de humor, muita. Então, para evitar que o caldo transborde, né, numa linguagem popular, é importante que os pais também, aqueles que convivem com esses adolescentes também entendam que eles precisam, que é preciso que eles sejam compreendidos, mas não que eles possam fazer o que eles quiserem, mas também buscar uma ajuda, às vezes é necessário uma ajuda profissional. Hoje em dia a gente está vendo grande número de adolescentes que estão tirando a própria vida. Por quê? Porque entram nessa fase depressiva e não conseguem sair sozinhos. Então, muita calma nessa hora e de olho nos nossos adolescentes. Aí ele vai falar que é muito importante que as pessoas que convivem com essas pessoas, sejam elas as esposas, os filhos, que tentem discernir esses ciclos temperamentais no outro e em si mesmo. Olha que interessante, porque às vezes o outro pode não perceber, mas você pode perceber. Nossa, eu tô difícil de conviver comigo, porque qualquer coisinha eu tô partindo para briga. Então, identificando isso na gente, nós podemos buscar ajuda, né? E nós não vamos esquecer aqui que a ajuda não é só medicamentosa. Nós temos um grande médico, que é Jesus, que pode nos auxiliar, né? Nos ensinando a melhor forma de agir no dia a dia com os nossos companheiros de jornada. Bom, vamos continuar. Então, ele vai dizer também que é muito importante que a gente pense nisso para que, nesses momentos, a gente não perca o controle da situação e tome uma atitude que a gente venha se arrepender profundamente lá na frente. Então, quando a gente percebe o mau humor no outro, vai devagar, né? Para que a gente procure resolver essas situações sem se agastar muito. Aí, então, essa é uma terapia que nós podemos utilizar. Então, tem a questão de Jesus nas nossas vidas, né, que nos convida a perdoar, né, o outro, nos convida a entender o outro, mas o Caligares vai falar que tem um outro grande valor terapêutico, que é buscar a companhia de pessoas que possam trazer uma palavra de bom ânimo, né, e etc. Pessoas animadas, interessantes, dessas pessoas cuja presença a gente não consegue parar de rir ou pelo menos sorrir. Porque é comum quando a gente está numa situação assim, que a gente se tranque, né? Se tranque no quarto, não queira ver a luz do sol. Isso é uma coisa bem importante da gente ver também com os nossos adolescentes. Observe se o seu adolescente não está se trancando muito no quarto, que às vezes ele não quer nem ajuda, não quer nem conversa. Mas será que a gente deve respeitar 100% isso? Ou será que a gente deve ir devagar e tirá-lo, né? Resgatá-lo, para que ele não venha cometer uma bobagem? Uma outra
ação de valor terapêutico, ele fala que é o canto. E ele usa até um provérbio que é: quem canta seus males espanta. E de fato, quando a gente consegue cantar, mas não é cantar aquela música triste que me deixa para baixo, que me faz sentir a pior das criaturas, né? Não, são músicas mais alegres. Também não precisa ser aquela coisa, mas que pelo menos tenha acordes mais alegres, que façam eu me sentir melhor comigo mesma e também com o meu ambiente. E aí ele diz assim, abre aspas, a princípio a tendência será de cantarmos músicas tristes, ou ouvirmos, né, músicas tristes em consonância com o nosso estado de alma. Mas as vibrações harmoniosas dessa arte, que é o canto, tão bela, irão elevando aos poucos o nosso tônus vibratório, e que sem que nos apercebamos, as alegres sonoridades do nosso cantar darão o testemunho de que a tranquilidade voltou a fazer morada no nosso coração. E aqui eu estou me lembrando de um desenho animado que era muito comum lá quando eu era menina, não sei se ainda passa, do Hard. O Hard é uma hiena pessimista. Tudo para ele estava ruim. E ele, a frase que caracteriza ou caracterizava o Hard é: ó céus, ó dia, ó vida, ó azar. Então, nada absoluta, ele não via nada positivo na vida. E ele, a gente ri, né, dessa frase hoje, mas assim, lidar com uma pessoa que só vê o lado negativo da vida é muito triste. E nós precisamos aprender, se nós nos identificamos como um hard, a gente precisa trabalhar dentro da gente a possibilidade de enxergar o lado bom da vida, né? São as árvores floridas, é o sol, até a própria chuva, não importa, mas tudo tem um lado positivo. Mas se nós não tivermos olhos de ver, nós vamos nos entregar para essas situações extremamente depressivas e vamos nos tornar pessoas muito desagradáveis dos outros conviver conosco. Então tá aí o texto. Gostaram? Dê um joinha, compartilhem e comentem. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.